Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez aqui. Hoje, uma live, a gente vai falar sobre orientação de carreira. Esse é um tema bastante interessante que muitos de vocês me perguntam, que me vem para mim perguntar: mas como que eu posso saber, identificar se eu tenho a qualidade para desempenhar uma tarefa, ou então se realmente esse emprego tem a minha cara? É algo que muitas pessoas querem saber, né? Será que o que eu estou fazendo hoje é o que eu deveria fazer? Ou se de repente um sonho que você tem, um trabalho novo, uma transição de carreira, vai realmente te trazer o resultado que você espera ou é só um sonho? Então, eu quero começar hoje o nosso bate-papo aqui, primeiro agradecendo todo mundo que chegou aqui, a Lilian, a Beth. Obrigada, pessoal, e vocês que estão chegando também. A gente acabou de começar. E eu vou começar contando para vocês um pouco da minha história. Como essa semana aqui no Instagram eu vou falar só sobre transição de carreira, e não só transição, mas eu vou falar sobre carreira, sobre aquilo que nos faz. É a maior parte da nossa vida, né? A gente está mais no trabalho do que em casa. Muitas vezes a gente gostaria de estar mais fazendo as coisas diferentes, e muitas vezes você só tem. Hoje, com a pandemia ainda, a gente fica em casa trabalhando, né? Por isso que é fundamental a gente se sentir bem com o que faz e também que aquilo tem algum sentido, não é? Você imagina você trabalhar dentro de casa, uma coisa que você não gosta. Aí é o fim da picada, né? Mas vamos lá, vou contar um pouco da minha história. Quero começar que vocês saibam da onde eu vim, o que aconteceu comigo, né? Então, eu fiz uma formação, eu estudei processamento de dados. Olha só que interessante. No meu colégio, eu estudei exatamente esse nome que era a minha formação colegial. Formação em processamento de dados. Hoje em dia nem mais existe isso, hoje em dia é sistemas de informação. Mas naquela época a gente aprendia COBOL, a gente aprendia a programar, linguagens de programação, aprendia lógica. Então, assim, era mais a parte da informática. Aí eu saí do colégio e fui para a faculdade. Na faculdade, o meu objetivo foi me formar como analista de sistemas. E eu fiz a faculdade na Universidade Mackenzie e fiz toda essa formação, né? Foi um tempo aí que eu me empenhei bastante. Depois eu fui trabalhar na HP, que vocês conhecem, de impressora e tudo mais. E aí, nesse espaço, né? Foram 5 anos trabalhando na HP. Eu aprendi muito mais sobre a parte técnica de computador, de como dar suporte para as pessoas. E nessa transição, a HP, né, teve que fazer alguns cortes e me mandou embora. Eu acabei saindo de lá. E quando eu saí da HP, eu falei, nossa, mas e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E naquela época, eu era casada com meu primeiro marido. E a gente resolveu abrir um negócio. Nós resolvemos abrir uma cafeteria, 24 horas, né? E muitos de vocês já devem até conhecer a cafeteria, chamava Vanilla Café, fica aqui no Tatuapé, na rua Serra de Japi, hoje já nem existe mais, mas aquela loja, ela era minha. E por que que eu fui abrir um café? Porque eu amava tomar café, assim como hoje. Não sei vocês, mas eu gosto muito de tomar café. Principalmente cafés com sabores diferentes, alguns que são mais peculiares. Então, na minha loja, na minha cafeteria, eu tinha os cafés arábicos, né? E aprendi a fazer café. Então, estar naquela loja, né? De receber... Eu moro aqui no bairro, então as pessoas vinham muito até minha loja porque me conheciam, minhas amigas. Então, era muito gostoso para mim trabalhar num lugar onde as pessoas vinham lá para me dar um oi, onde eu conhecia todo mundo, né? E aí, o que aconteceu? Com o tempo, a brincadeira, entre aspas, porque eu trabalhava pra caramba, era uma loja 24 horas, tinha 20 funcionários, começou a ficar diferente. Por quê? Começou a chegar as contas para pagar e a nossa loja não ia tão bem como gostaríamos. E ficou muito difícil, porque a gente tinha que seguir, era uma franquia, a gente tinha que seguir os valores, né, que a franquia colocava, e muitas coisas a gente não concordava. Enfim, o casamento também acabou e a loja fechou. Nesse meio tempo, eu de novo tava lá perdida na vida e falando assim, e agora, o que que eu vou fazer da minha vida? Nesse tempo, né, tá? Para vocês saberem, como eu tinha que contratar pessoas, 20 pessoas para trabalhar no café, eu fui aprender alguma técnica que pudesse me ajudar. Foi aí que eu conheci a grafologia. E a grafologia veio para me auxiliar a como que eu ia selecionar essas pessoas. Porque veja só, você quando está contratando alguém,
As pessoas dizem assim para você: "Olha, me contrata, porque eu tô precisando de emprego". E aí você a pessoa que tá nessa posição fica difícil de saber como que vai fazer, né, tipo, eu pensava assim: "Como que eu vou saber se a pessoa tá me falando a verdade? Como saberei eu que lá na frente eu não vou ter problema?". E eu tive muitos problemas no café, né, tive funcionários que infelizmente, acabaram roubando, tive funcionários que davam problemas com próprios clientes, tive até funcionários que davam em cima de clientes no café. Então, assim, essas coisas, elas passavam, esses babados, eles passavam por meus olhos, mas eu não conseguia enxergar, né? Como é que eu me antecipar que uma funcionária do café ia, né, querer propor pro cliente para sair com ele. Então, são coisas que a gente não tem como saber olhando na cara da pessoa, né? Não tá escrito assim. Então, a grafologia me ajudou muito a entender esse sistema e me entender. E foi daí que a gente chega aqui hoje que eu quero comentar com vocês. Nosso tema hoje é sobre vocação, tá? Sobre como a grafologia entra, como esse estudo da personalidade e o que é a vocação. Por que que na nossa carreira, na maneira de a gente escolher uma carreira que a gente vai ter ou não, eu sirvo ou não sirvo, como que a gente deve pensar sobre isso? Ah, é só pelo que eu gosto? Ah, Letícia, eu gosto muito de tirar foto, gosto muito de fazer bolo, gosto muito de... Tá, é só pelo que você gosta? Não. Você precisa olhar mais coisas, que é o que eu quero comentar com vocês hoje, que faz a diferença na hora de você fazer uma transição de carreira, na hora de você saber que aquilo que você está escolhendo realmente tem a ver com você. Por quê? O mais importante do que ter a ver com você é você conseguir manter. Muitas vezes a gente idealiza. Eu idealizei. Eu gostava de café, a cafeteria era linda, ela tinha árvores lá dentro, eu amo árvores, então aquele lugar me fazia me sentir muito bem. Isso me fez entrar no meio da emoção e misturar com a parte de estar num lugar onde eu deveria viver daquilo, né? Então eu tive muitos problemas para saber o que mexia comigo, que era meu, e aquilo que somente era algo que eu achava legal, né? Eu gostaria mais de frequentar o café do que ser a dona do café. E eu separei aqui algumas coisas para comentar com vocês. Quero convidar todos que estão aqui, podem fazer perguntas, que é sobre isso, né? Quais são os passos, que um grafólogo, como que eu, Letícia, trabalho na hora de identificar um talento, na hora de identificar se aquela pessoa tem a ver com aquela função ou não, como que hoje eu trabalho na questão do RH mesmo. Quando alguém me pergunta assim, olha, eu preciso fazer uma análise de pessoas, eu preciso que você me ajude a selecionar alguém. E aí a gente fala também de carreira, tá? Então, assim, uma das coisas muito importantes que eu tô com algo que eu escrevi aqui, então eu vou olhar para baixo. Algumas vezes vocês vão me ver olhando para baixo, que eu tô lendo minhas anotações, que eu me preparei aqui para conversar com vocês um pouco. Então, vejam só. Uma das coisas que é necessário você saber é que para a gente escolher uma carreira, você precisa ter uma habilidade, tá? Se você não tiver uma habilidade já para fazer determinada tarefa, aquilo vai se tornar com o tempo muito desgastante para você, tá? Então, por exemplo, imagine que você quer ter um negócio próprio e você vai abrir uma loja ou que você quer... Hoje, a gente não tá abrindo loja, tá bom? Você vai fazer um negócio que fica por trás dos computadores. Só que você vai ter uma loja virtual. E nessa loja virtual vai vir o quê? Clientes, lógico. Os clientes vão querer falar com você, vão querer te perguntar coisas. Aí vem a pergunta: qual é a sua habilidade de gerenciar, por exemplo, um cliente nervoso? Um cliente que te liga e fala assim: olha, isso aqui que eu queria não chegou, não veio do jeito que eu queria. Será que você vai ter uma capacidade, né? Habilidade e capacidade. Será que você, dentro de você, tem uma capacidade de falar assim: calma, a pessoa está só nervosa, eu vou lidar com isso de uma maneira tranquila. Ou, se você não tem essa capacidade, vai entrar numas assim, putz, que saco esse cara, também não viu o que estava escrito lá? E começar a ter os atritos, né? E às vezes a gente consegue fazer isso no começo, uma, duas, três vezes, só que com o tempo depende da habilidade da pessoa que ela tem de conseguir sair de situações complicadas, aquilo não cai bem. Então, por exemplo, imagina que você tem o teu negócio, né? Você é terapeuta ou você tem um espaço e você vai deixar
uma pessoa para trabalhar ali na recepção, uma secretária, e você espera que essa secretária esteja atenta, né, às coisas ao redor, que ela possa atender os clientes, que ela possa chegar no horário. Como você vai saber isso? Será que essa pessoa tem a habilidade de se organizar? É algo que já é dela? Será que na casa dela ela já se organiza? Como você vai saber isso? Você acha que é olhando? Não é, né? Então, é muito importante a gente incluir na nossa análise, a nossa avaliação de vocação, que vocação, aquilo que você veio e se sente bem em fazer, daquilo que te dá prazer, essa vocação, você precisa olhar a sua condição de exercer aquela atividade. Aquela pessoa já tem isso instalado, esse pacote na estrutura dela? Beleza, já tem. Então, é lógico que ela vai conseguir desempenhar melhor, porque ela já tem essa capacidade, isso já tem no pacote dela. Se ela não tiver isso, é difícil, você vai poder ensinar? Vai, mas vai custar muito. E nem todo mundo está disposto a aprender coisas. Então, hoje, o que eu falo para você? Como essa live é para a gente conversar um pouco mais a respeito a orientação vocacional e como que eu trabalho para poder fazer uma orientação, você se observa quais são as coisas que você gosta de fazer e coisas que você não gosta. Por exemplo, eu vou contar para vocês vou aqui contar um negócio para vocês. Eu não gosto muito de fazer comida. Eu já me esforcei, já fiz comida na época que a gente começou mais a ficar em casa, eu me esforcei muito. E foi uma época que nós entramos aqui em casa no veganismo. A gente evita a carne, come uma vez ou outra, mas a gente realmente parou de comer carne. E aí o que aconteceu? Eu tive que mudar a minha maneira de trabalhar aqui. E eu saí da empresa, então eu saí do trabalho, cheguei aqui em casa. Aí eu falei, não, eu vou cozinhar. E, gente, cozinhar pra mim era legal no começo, mas depois ficou um saco. Por quê? Eu tinha que trabalhar aqui, falar com vocês, vender os cursos e ao mesmo tempo cozinhar. E aí acha que onde que vai ficar a energia? Se eu já não tenho a habilidade da cozinha e eu sei que eu preciso sobreviver em relação a isso, eu tive que fazer uma escolha. Porque senão, o que ia ocorrer? Ia ser sempre o atrito, o desconforto para mim e o desconforto dentro do lar. Então, é importante que você saiba aquilo que você tem como próprio, aquilo que é seu. Outra coisa também que a grafologia vê e que a gente trabalha analisando é a sua tendência. A tendência vai falar sobre os seus impulsos temperamentais. Esses impulsos de temperamento a gente chama de paixão. O que você faz? O que você faz com paixão? Acabei de falar aqui para você algo que eu faço com paixão. E você que está aí me assistindo, o que você faz? Que você fala assim, nossa, isso aqui para mim, eu sinto, nossa, me sinto tão bem quando eu tô fazendo. Eu sei que vocês devem estar falando assim, eu gosto de viajar, eu gosto de, sei lá, de alguma coisa que eu gosto de, eu não gosto de fazer nada, eu gosto de ficar em casa. Não, mas tem uma coisa que você faz que é a sua paixão, né? Então, essa paixão, que é a vocação, ela deve sim ser também estudada numa escrita. A gente estuda a paixão que a pessoa tem por algo. Se a pessoa, vou dar outro exemplo, eu fiz uma análise no final do ano para ajudar uma orientação de vocação e esta pessoa gostava muito de ficar mais sozinho, não gostava muito de ficar gente em cima, nossa, ficar sozinho para ele era a melhor coisa do mundo. O relacionamento com as pessoas para ele era algo que incomodava. E ele estava muito questionando se deveria entrar nessa parte das redes sociais, se ele deveria trabalhar mais com essa, como a gente está fazendo hoje em dia, né, mais na parte virtual, ou se ele deveria investir mais energia e tempo em tentar abrir um negócio com um sócio. Se a pessoa já tem como uma vocação, perdão, como uma tendência, um impulso e gosta mais de ficar mais na dela, mais quietinha, imagina como seria custoso para essa pessoa ter que debater, ter que discutir, ter que escolher o que vai fazer ou não vai fazer. Talvez seja um aprendizado, sim, mas quando a gente fala sobre a gente ganhar dinheiro, a gente escolher uma carreira, uma profissão, é necessário que essas coisas sejam vistas, porque senão você vai se desgastar muito. E se você quer fazer uma transição de carreira, eu acho ótimo, inclusive eu super apoio, eu acho que você tem que fazer aquilo que você ama. Mas para você fazer isso o nome já fala, transição, isso é uma transição. Para você sair do A e para ir para o ponto B, você precisa de um tempo, de um treinamento para fazer isso.
Não é só ir falar assim, ah, hoje eu não quero, amanhã eu vou fazer outra coisa. Por quê? Você precisa aprender o que vai precisar aqui para ver se você tem nesse seu pacote e se vai valer a pena. Porque senão o que, que vai acontecer? Você vai vir bater aqui, vai falar, ah, eu não gostei, e agora como eu faço? Putz, já coloquei uma grana aqui, já investi dinheiro em tentar fazer isso acontecer, aí a pessoa fala, ah, eu não tenho grana, agora eu tenho mais é que fazer isso ocorrer. E aí vai viver infeliz de novo. Então, o que, que é necessário? Você precisa saber aquilo que realmente mexe com você, que é a tua paixão. Por quê? Se você juntar, veja só como é interessante, a sua vocação, a sua paixão com a sua habilidade, a sua capacidade, você acha que tem como isso dar errado? Não tem, não tem. Por quê? Para a gente começar uma coisa nova é super difícil. É complicado. É complicado você ir atrás de um negócio próprio, de você enfrentar cliente novo, você chegar no mercado rasgando e falar assim, não, eu vou conseguir. É difícil, até porque todos os mercados hoje em dia estão muito inflados, né? Se você pensar em qualquer coisa, já tem gente fazendo, né? E se não tem, você vai enfrentar outra maré difícil, que é você ser a pessoa, a primeira pessoa naquele nicho. Isso vai te custar muito, né? Na nossa escrita, a gente consegue identificar, por exemplo, quando um escritor tem uma autoestima baixa. Você acha que se a pessoa tem uma autoestima baixa e não tem consciência disso, ela vai conseguir passar esse pedaço? Ela vai bater e vai falar, tá vendo? Ninguém gosta de mim. Quando eu falo, é só eu falar que não funciona. Ou então, quando a gente também identifica a dificuldade de relacionamento. Putz, é difícil para você chegar e fazer um vídeo aqui no Instagram, é difícil para você ir lá e convencer as pessoas a comprarem algo de você. Como você vai fazer isso? Você vai tentar, eu vou fazer uma, duas vezes. Mas aí na sua escrita, nos seus gestos gráficos, está lá a sua dificuldade em estabelecer vínculos. Se você não sabe isso, você vai ficar a vida inteira batendo a cara na parede. O ponto é, não é que você vai falar, então tá bom, para mim é difícil, eu vou ficar aqui. Não, eu quero que você evolua, eu quero que você transcenda essa dificuldade. E é por isso que eu criei o método Radek, para te ajudar a fazer essa transição, para te ajudar a fazer esse salto. Mas se você não sabe, você vira escravo. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Og Mandino, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele fala sobre a força do hábito. O nosso hábito, ele opera na gente como se ele fosse um general, né? E a gente fica escravo daquele hábito. Então, o hábito de fazer aquilo todo dia, igual, do mesmo jeito, a gente sem perceber repete. Só quando você tem a consciência, só pelo fato, vamos supor, de você fizer uma orientação da tua escrita vocacional para você entender e saber que você, de fato, tem essa habilidade ou não, ou que você precisa, por exemplo, primeiro trabalhar a sua autoestima para você conseguir vencer as barreiras, isso já é o primeiro passo do sucesso, porque você deve entender como faz, então, para melhorar a sua autoestima. Como faz para você conseguir falar aqui, ó, com a pessoa? Como faz para você conseguir melhorar os seus relacionamentos? Né? Sempre quando é feita uma análise para orientação vocacional ou de emprego, a primeira pergunta que é feita é: qual é a vaga? Ah, a vaga é para trabalhar como vendedora, Letícia. Ah, legal, tá. Vai vender o quê? Aí a segunda pergunta é: vai vender o quê? A pessoa vai vender produtos digitais ou ela vai vender um produto físico, ok. Ela vai trabalhar em casa ou vai trabalhar fora de casa? Ah, não, ela tem que sair para dirigir, ela vai ter que frequentar vários lugares. Aí eu já vou na escrita, né, daquele texto que a pessoa fez e vou investigar se aquela pessoa tem a habilidade, a facilidade ou não de ir para o novo. Por quê? Concorda que se é alguém que vai desempenhar uma tarefa nova, vai ter que conquistar novos clientes, que vai ter que ir atrás de gente, se ela já não gosta e se na escrita dela é muito fechadinha, muito igualzinha, ali já vai falar de uma pessoa que não vai ter essa no momento, né? De uma maneira presente, não tem ainda essa condição. E do meu ponto de vista,
Eu penso muito, e não só eu, mas como a grafologia, como o estudo que eu faço, como a minha experiência, que a cada um tem que fazer aquilo que é seu. Não adianta você ficar espremendo, se espremendo para fazer uma coisa que você não gosta. É melhor você pegar aquilo que você tem a paixão, a sua habilidade, aquilo que você gosta de fazer e adequar ao trabalho que você vai desempenhar. Porque para essa pessoa, por exemplo, que iria trabalhar com desbravar novos mercados, vender, essa pessoa ela tem que se esforçar demais. E ela vai tentar isso uma, duas, três, aí daqui a pouco ela vai dar problema, daqui a pouco não vai ter resultado, daqui a pouco aquilo vai ser um saco e ela vai ficar de bode, ela vai ficar chateada, ela vai achar que não serve, e aí começam os problemas. E muito pior do que você não ter começado é começar algo e perder tempo. Isso é a pior coisa que tem, né? Porque esse tempo passou, não vai voltar mais. Então, quando nós falamos de orientação vocacional para a carreira, lembre-se sempre que nós necessitamos, em primeira instância, não só falar assim, eu sirvo ou não sirvo. Você tem que se conhecer, saber a sua paixão, saber qual que é o seu pacote, tá bom? Dentro do pacote Letícia, dentro do pacote Adriana, o que tem aquilo que faz teu coração pulsar, né? Nem sempre, lembra da minha experiência, eu achava que abrir uma cafeteria ia ser a minha cara. Porque sei lá, porque eu gosto do café, porque eu gosto de ficar num ambiente gostosinho, porque eu vou estar lá, minhas amigas vão chegar, né? E não foi isso que aconteceu. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque ainda não era o que fazia o meu coração vibrar, ainda não era aquilo que eu precisava, né? O meu coração, a minha paixão, a minha vocação era ensinar, sempre foi ensinar, sempre. Toda vez que eu tinha alguma coisa que eu tinha que passar para alguém, as pessoas me diziam assim, nossa, como você é didática, nossa, como eu entendo o que você fala. E é legal, eu realmente gosto de ajudar as pessoas a entenderem. Isso para mim é algo que eu não preciso nem me esforçar muito, assim, eu falo de coração mesmo, porque como essa sensação que eu tenho grande de querer estar perto de uma pessoa, de querer mostrar para ela, querer estar perto foi conquista, tá? Porque no começo não era assim. A minha autoestima era baixa e eu tinha dificuldade sim de relacionamento porque eu tinha vergonha. Então, eu fui vencendo essas etapas através do que eu fui aprendendo, e aí eu criei um caminho. Aí eu vi que, no fundo, era eu que não tinha a capacidade de me sentir confortável. Não eram as pessoas que não gostavam de mim. Então, eu não precisava ficar com tanta vergonha assim, eu podia me soltar mais. E eu ainda continuo, gente, fazendo esse exercício. Então, quando a gente hoje falou aqui nessa live sobre carreira, sobre orientação vocacional, saibam disso, que muito além de você saber se o que você escolheu serve para você, você tem que fazer uma análise mais assim, profunda daquilo que faz ser quem você é, da sua velocidade, dos seus impulsos, como você, por exemplo, lida quando alguém pisa no seu calo. Você dá aquele esporro, você tem paciência, ou você fala assim, Deus, deixa pra lá, acaba com isso, deixa disso, não se preocupa com isso não, né? Ou você vai pra briga, ou você vai lá e vai resolver isso a qualquer custo agora, né? Como que é isso? Tá, e no seu trabalho? O que você vai, quando chegar essas situações, você vai fazer como, né? E muitas vezes, quando a gente tá na frente de batalha e somos empreendedores, a gente tem que fazer tudo. Você tem que fazer a contabilidade, você tem que vender, você tem que dar aula, você tem que fazer todas as coisas. Porque é um processo, né? Chegar até um determinado lugar é um processo, não começa já pronto. Lembre-se que para você fazer isso, você vai ter que encarar esse caminho. E ao encarar esse caminho, será que você está pronto? Ou será que você vai olhar do lado e falar assim, não vai dar certo, o outro é melhor que eu, é melhor eu desistir disso? Se a gente não muda, pessoal, o nosso comportamento, a nossa realidade não vai mudar jamais. Você vai ficar sempre no mesmo lugar. E tá tudo bem se você quiser ficar no mesmo lugar. Se isso te faz bem, se você tá beleza, tá tranquilo, não tem problema. Mas se você quer e almeja fazer uma coisa diferente na sua vida, é legal você se conhecer, não é? Imagina que você vai comprar uma coisa para sua casa.
Aí você fala assim, nossa, essa peça ia ficar linda na minha casa. Aí você compra e fala assim, onde que eu vou enfiar esse negócio? Não sei, porque não sei nem para que serve, né? Então, a gente necessita saber as funções. Qual é a sua função como ser humano? Quais são suas habilidades? Quais são aqui? O que mexe com você? Que fala... Gente, eu gosto muito de fazer isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, vocês que estão falando, para ver se tem alguém que quer me perguntar algo sobre carreira, sobre orientação vocacional. Se alguém tem alguma pergunta, boa tarde, gente. Muito boa tarde para todos. O Ale tá aqui. O Ale o meu marido tá aqui. Ele é um bom exemplo para a gente falar. O Ale, ele trabalhava na parte de engenharia, né? Numa multinacional, e quando eu conheci ele me mostrou as fotos dele, e eu falei assim, nossa, mas como que você não trabalha com isso? Aí ele disse assim, porque isso é só hobby. Eu falei, como que uma pessoa tem um talento desse e não usa só pra quando, tipo... Mas o quanto você gosta de tirar foto? E aí, quando a gente começou a namorar, percebi que ele sempre tava buscando lugar para tirar foto da natureza. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, vamos usar isso para você viver disso. Aí ele falou, mas será? Não sei se vai dar certo. Aí eu falei, aproveita, faz, né? Aí ele construiu um logo, lógico, eu fui apoiando, estando do lado dele. E aí, o que aconteceu? O grande momento que você que está aqui me assistindo já deve ter passado. Essa pandemia trouxe grandes oportunidades para todo mundo, né? Trouxe dificuldades, mas trouxe oportunidade também. Veja só, muitos de nós perdemos o emprego e já saímos daquele lugar anterior. E agora a gente está indo para a direita, a gente está indo para o futuro, a gente está indo buscar coisas novas, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá. Então tá todo mundo morrendo de medo, né? Tá todo mundo assim, e agora? Como vai ser minha vida? O ponto é, ok, a gente vai chegar lá. Então vamos construir esse caminho olhando para dentro. No Alê, o que ocorreu é que a gente, né, eu, como desse conhecimento da grafologia, tudo olhando a escrita dele, eu falei, vamos fazer umas mudancinhas aqui, vamos conversar. E eu fui conversando com ele e mostrando que ele tinha, sim, essa capacidade e essa habilidade de poder viver disso. E lógico, aí vai vendo, a paixão dele, a vocação dele, já era a fotografia, já era algo que fazia o coração dele bombar, né? E aí ele acordava de manhã, eu lembro muito bem que ele ia pro trabalho, assim, todo arrumadinho, aí ele olhava assim, vou trabalhar. Você via que a pessoa não estava mais tão feliz, né, sei lá, naquele momento. E ele foi, a oportunidade surgiu, foi desligado da empresa e começou a trabalhar com a fotografia. E claro que foi difícil no começo. Muitas vezes a gente aqui em casa, ele chegou a comentar e falou assim, eu não sei se vai dar certo, porque eu não tive nenhum cliente esse mês, né? E aí que tá. Se a gente não se prepara para esse momento, a gente vai chegar nessas horas meio hard, né? E vai se desesperar e vai achar que não dá certo, achar que não tem nada a ver com a gente, e vai começar, a gente põe a culpa nos outros, né? Também, olha isso, aconteceu com o fulano, foi falar aquilo pro Beltrano, aí agora eu tô nessa situação. Não, a gente não tá nessa situação, a gente vive a situação, porque a realidade que a gente olha, a gente enxerga, né? Então, o que eu te falo? Se apropria, sabe? Se apropria dos seus talentos e das suas crises também, dos seus BO, da sua sombra, de quem você é. Porque é aí que vai te dar a chance de você fazer essa passagem, a chance de você trabalhar. Vai ver hoje o Alessandro, vai ver como ele tá. Hoje ele tá trabalhando, vive só da fotografia. Ele tem os clientes dele de arquitetura, ele faz quadros, as pessoas adoram as fotografias que ele tira, que serve muito bem para decorar a casa, e ele fica todo feliz quando ele vê aquela fotografia no meio de um apartamento lindo, que a pessoa fala assim, nossa, eu cheguei em casa e me sinto bem. E é isso, percebam, todo mundo tem algo especial. A questão é, você já encontrou o que te faz quem você é e o que te faz ser único, especial no mundo? Ninguém no mundo é igual, ninguém. Imagina só, nunca, nem jamais vai ter uma pessoa com a mesma escrita que você. Nunca. Nem que passe 1000 anos, nunca mais aquilo se repete. Você acha que isso é à toa? Não é. Então, vamos usar esse conhecimento com sabedoria e que a gente possa brindar os nossos colegas, os nossos familiares, as pessoas que vão conviver com a gente, com aquilo que a gente tem de especial para contribuir nesse planeta.
todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. A gente só precisa saber ler o nosso manual, que tá ali na nossa maneira, nossos gestos gráficos, e compreender o que é, como você funciona, o que é que tem ali. E aí falar, tá bom, mas eu quero fazer tal coisa. Vamos usar essa misturinha, vamos usar desse jeito, né? O que tem ali de fraqueza que você pode trabalhar para atingir seu objetivo, né? O Kleber tá aqui, queria comentar a frase que ele falou. Tem uma frase, um ditado que eu gosto muito. A diferença entre o teimoso e o persistente é o sucesso, alcançado ou não. É isso aí, é verdade, Kleber. O Kleber, eu também conheço ele, né, desde a época da faculdade, lá do Mackenzie. Hoje ele tá na Espanha, né, Kleber? E é uma das coisas que você fez. Você e sua família, um abraço grande para vocês. Fico muito feliz de ver vocês bem, né? A gente acompanha, vê vocês. E é isso, né? E eu acredito muito que essa troca, essa conversa, a gente precisa se apoiar, né? A gente precisa ver como é importante a gente se individualizar. Não é a gente se isolar das pessoas, mas a gente se tornar único. Quando eu falo se individualizar, é olhar para o que é que você tem que te torna uma pessoa única no mundo, né? O que é que você tem que vai te ser muito rico, né? Quais são essas tendências que já estão rolando em você desde a época que você nasceu, né? Tá aí, na sua escrita, no seu pacote pessoa, né? Tá bom, gente? Obrigada aí pela audiência, pra gente conversar um pouquinho hoje. A Mônica, um gusto escucharte. Mônica, estás em Buenos Aires. Um abraço muito grande. E, gente, é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Quero incentivá-los para deixar aqui um comentário, participar nos stories. E deixa eu falar uma coisa. O Kleber falou, antes de eu falar um negócio, vou ler o que o Kleber comentou aqui. Letícia, por conta de estudar em um colegial técnico, minha letra mudou para caligrafia técnica e esta tornou minha letra do dia a dia. A grafologia decifra a caligrafia técnica também. Sim, né? Acho que você tá falando eu não sei se é isso que eu tô entendendo, mas seria tipo a letra de forma, se for isso, sim, a gente analisa a letra caligráfica e a letra de forma. Porque, e mesmo que não for a letra de forma, se você tá, tipo, falando aquele zero cortado, porque a gente também estudou a mesma coisa, né? Que é processamento de dados, aquele jeito de escrever um pouco mais dentro do esquema, né? Da lógica da programação. Então, o que acontece? A grafologia, para vocês saberem, ela analisa o gesto gráfico, não é a letra. Claro que vocês veem aqui no meu Insta, no meu YouTube, as aulas que eu coloco lá, da letra T, mas em si, não é a letra, é o movimento, tá? Então, imagina, para eu fazer uma letra T, lógico que eu vou fazer esse movimento, né? Eu vou subir, descer e cortar. Só que se eu for fazer um outro desenho qualquer, a minha mão também vai mexer assim, certo? Então, o que o grafólogo analisa, o que eu faço como parte do meu trabalho, é analisar isso aqui, o que você faz. Você pode fazer um desenho, um sol, você pode escrever, você pode fazer um quadrado, você pode fazer uma pipa, você pode fazer qualquer coisa. E o meu trabalho é analisar isso aqui, ó, o seu gesto. É o gesto mesmo, não é a letra, tá? É o movimento que teu braço faz. Por quê? O seu braço está conectado com a central de comando aqui. Essa central de comando que te manda o impulso. Nós não falamos sobre impulsos? Impulsos temperamentais? Então, vê só. Por causa desse impulso que a gente percebe se, por exemplo, se a pessoa tem mais paciência ou não, se ela é mais nervosinha, se diante de um confronto ela não vai ter paciência, não dá para trabalhar, por exemplo, num central de relacionamento com um cliente nervoso. Não vai rolar. A pessoa não vai ter paciência, vai mandar para aquele lugar, não gostou? Então, azar o seu. Não vai funcionar. Então, através dessa análise desses gestos, muito legal sua pergunta, queria até agradecer você ter feito essa pergunta que me fez lembrar uma coisa aqui para falar. Vocês podem fazer o seguinte, gente, começa a observar a velocidade da pessoa. Se eu falar assim, você vai ver que eu sou mais calma, se eu sou mais lenta, se eu falar assim, Letícia é devagar, hein, para ela tomar uma decisão, aí acho que ela precisa de um tempo. Ou se eu começar a falar assim, você fala, gente, olha, não sei o que, né, tem gente que fala assim, isso já mostra um impulso, né, isso aqui tá fluindo, essa energia tá fluindo na gente. Só que olha o que a gente faz, por falta de conhecimento, a gente separa o ser
da respiração. A gente separa, a gente desconecta esse ser na hora que ele escreve. A gente desconecta esse ser que está caminhando e andando na rua. Se vocês, eu vou pedir isso, tá? Vocês que estão me acompanhando agora no Instagram aqui, presta atenção nas pessoas andando na rua, tá? Olha ela, vê como ela anda. Será que ela anda assim, ó, com a testona na frente, anda assim, olhando para baixo? Para, quando você estiver no farol, ou quando você estiver num lugar sentado, num lugar assim, fica olhando as pessoas, você vai ver o jeito que as pessoas fazem. Veja, por exemplo, se aquela pessoa tá andando com o peito, sabe, estilo pombo, a pessoa anda com o peito assim, anda assim, ó, né, com o peito mais projetado para frente. Começa a prestar atenção nesses gestos, nesse corpo que tá aí na sua frente, que você tá vendo, tá? Quando você aprendeu a observar o corpo das pessoas ao seu redor, você começa a observar também o seu. Como você caminha com a cabeçona na frente, com o peitão, com o peitoral na frente, ou você caminha com essa parte de baixo, né? Sabe aquelas pessoas que andam com a barriga para fora, assim, mais projetada para frente, né? Então, como que é a maneira que você se locomove? Tudo isso que eu tô falando para vocês é projetado aonde? Na hora que você tá escrevendo. Então, não é algo tão surreal que você não vai conseguir entender. Muito pelo contrário. Eu digo assim nos meus cursos, eu não estou... vocês já nasceram grafólogos. No fundo, eu estou habilitando o pacote grafologia na sua leitura. A sua habilidade de ler, né? Eu vou te ensinar como você vai aprender também a fazer isso que eu faço. Porque eu só vou te mostrar o caminho, né? O caminho das pedras. Você vai entender. Assim como vocês estão entendendo esse bate-papo aqui. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui o Kleber falou. Nananã, que legal. Obrigada, Kleber. Ana Helena Mendes, obrigada pela presença. Divanildo Claudino, obrigada, gente. Lembrei. Essa semana que eu tava falando vai ser a semana da carreira. A gente vai falar muito sobre trabalho, carreira, tem outros temas programados também. Fiquem atentos no stories que eu vou comentando. E na quinta-feira na quarta-feira eu vou divulgar uma surpresa, tá? Para quem já tem interesse e já tá querendo fazer uma olhada para sua própria escrita, olha meus stories, que na quarta-feira eu vou colocar uma bombinha. E na quinta-feira vocês vão ter o resultado disso. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso, gente. Participem, muito obrigada. E a gente vai se falando. Até a próxima.